Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, milhares de pessoas se reuniram a ponto de uns pisarem os outros. Jesus começou a falar, primeiro aos seus discípulos: tomai cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada de escondido que não venha a ser revelado. E não há nada de oculto que não venha a ser conhecido. Portanto, tudo que tiverdes dito na escuridão será ouvido à luz do dia. E o que tiverdes pronunciado ao pé do ouvido, no quarto, será proclamado sobre os telhados. Pois bem, meus amigos, eu vos digo, não tenhais medo daqueles que matam o corpo, não podendo fazer mais do que isto. Vou mostrar a quem vós deveis temer. Temei aquele que, depois de tirar a vida, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este temei. Não se vendem 5 pardais por uma pequena quantia. No entanto, nenhum deles é esquecido por Deus. Até mesmo os cabelos de vossa cabeça estão todos contados. Não tenhais medo, vós valeis mais do que muitos pardais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. Vós sois para mim proteção e refúgio. Eu canto bem alto a vossa salvação. Louvado seja nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Jesus começou a falar primeiro aos seus discípulos. Quem é batizado aqui, levanta a mão, diga eu, Padre. Se você é batizado, por causa do seu batismo, você é discípulo. É a você aquele envio feito por Jesus em Marcos capítulo 16, dizendo: ide por todo o mundo e pregai a toda criatura. É a você esse envio. É a mim que foi feito esse envio. Só que Jesus começa dizendo aos discípulos algo que me chamou muitíssimo a atenção hoje. Eu parei em cima da palavra hipocrisia. E ele diz a eles: cuidado com o fermento dos fariseus. Amados, este grupo, vamos usar uma expressão tentando traduzir para a nossa linguagem de hoje. Esse grupo, os fariseus, eles são como se fossem nós hoje. Eles eram os religiosos da época. Aqueles que frequentavam o templo, eles tinham uma vida aparentemente piedosa. E as pessoas o viam frequentar o templo com a sua idade. Eles eram assíduos na frequência do templo. E é a eles que Jesus está dizendo: cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia.
Quem é o hipócrita é o falso. Quem é o hipócrita, padre? É o fingido, o dissimulado, disfarçado. Esse é o hipócrita. E eu e você não podemos ser cristãos fingidos. Desculpa, irmãos, ou somos, ou somos. Mas o Senhor está dizendo a nós hoje, a você que nos acompanha aí do outro lado, dizendo a você que é de comunidade, como a Canção Nova, Shalom, Obra de Maria, não sei qual a sua comunidade, dizendo a você que veio de uma missão que é intitulado como Jovem Sarado, o Senhor está dizendo a nós, para que nós tenhamos cuidado com o fermento do fariseu, que é a hipocrisia. Nós não podemos viver uma doença espiritual chamada hoje, aquelas pessoas que, me fugiu o nome agora, elas aparentam ter duas identidades. Como que é? Bipolaridade. Nós não podemos cair na bipolaridade espiritual. Um cuidado que nós devemos ter. É Jesus que está dizendo a nós. Quem é o hipócrita? É aquela pessoa que vive usando máscara de aparência. Todo mundo olha para ele ou para ela, e quando olha, já admira, porque ela expressa ser uma coisa que na verdade ela não é, porque ela é falsa. Ela é dissimulada. Ela vive enganando a si mesmo e enganando a si, mentindo para si mesmo. Ela engana os outros, ela mente aos outros. E quem é o pai da mentira que nós aprendemos biblicamente? Quem? As pessoas que estão em casa não escutaram você falando. Quem é o pai da mentira? A pessoa hipócrita, na verdade, poderíamos dizer, é um filho querido de Satanás. Padre, é um filho querido porque ele mente. O pai da mentira é o diabo. Então o hipócrita é aquele que mente para si e mente para os outros. Porque ele não é verdadeiro, ele é falso. Jesus, quando olha para Natanael, que estava na direção dele, Natanael é sincero e diz: de Nazaré pode ver alguma coisa que presta? Aí Jesus fala: eis um verdadeiro israelita, nele não há falsidade. Ele é sincero, ele falou a verdade que estava no seu coração com relação a Jesus, ele não foi hipócrita. Jesus hoje está chamando a nossa atenção, pessoas que fingem possuir boas maneiras, o hipócrita para ocultar os seus defeitos. Finge. As pessoas olham e vê, parece que é o... eu queria ser como o padre Edmilson. Ele é tão orante, mas a minha vida não corresponde. Quem vê cara, não vê coração. Não é assim que eu devo me apresentar a vocês. Hoje eu tenho esse cuidado comigo mesmo, de não ser hipócrita. Irmãos, nós estamos vivendo um momento tão difícil no Brasil, e a gente escuta tanto, mas nós católicos, cristãos, precisamos parar de hipocrisia. Quer ver como nós somos um povo hipócrita? Nós não concordamos com o que algumas mídias sociais estão fazendo aí fora. Com a família, com as nossas crianças. Mas nós não concordamos, mas nós patrocinamos eles. Olha que hipocrisia. Nós não concordamos como cristão, nós falamos contra, levantamos a bandeira dizendo contra, mas nós patrocinamos. Padre, como é que o senhor fala que eu patrocino? Você patrocina, eu patrocino quando nós damos a eles audiência. Porque eles só estão lá ainda porque nós damos a eles audiência. Quando eu ligo o meu aparelho televisor, eu estou dando a essas pessoas uma audiência. Por isso que elas continuam imperando. Por isso que o império deles só cresce. Por quê? Porque nós patrocinamos.
Nós financiamos o império. Isso também é uma hipocrisia da nossa parte. Porque nós não concordamos, estamos totalmente contrário a eles. Só que quando a gente chega em casa, a primeira coisa que a gente faz quando senta no nosso sofá é ligar. E aí nós ficamos. Eu não gosto, realmente eu estou contra. Não, se nós queremos agora, nesta hora, sermos cristãos, seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo, nós precisamos romper definitivamente com a hipocrisia. Eu, graças a Deus, estou há 22 anos e meio na Canção Nova. Desde que eu entrei nessa comunidade, eu nunca mais na minha vida assisti uma novela. Influenciado pelo Padre Jonas. Nunca mais assisti. E olha, quer ver uma pessoa fômea por novela? Era eu. Assistia todas. Na minha casa não tinha televisão. Quando eu vi televisão, eu tinha 12 anos de idade. Na minha cidade, tinha um senhor que tinha uma televisão preto e branco. Era igual um cinema. Eu era o primeiro a chegar. E sentava bem na frente para assistir. Assistir as novelas daquela época. E peguei esse vício e continuei no vício. E viciei por um tempo. Mas graças a Jesus, que por intercessão do grande Miguel, tenho certeza que eu fui liberto desse mal. Nós não podemos mais viver na hipocrisia. Se nós não concordamos, nós não concordamos. Mas só que nossa não concordância não pode ser pela metade. Eu concordo até aqui, daqui para lá eu não concordo. Não, ou você concorda ou você não concorda. Nós não podemos viver de uma forma dissimulada. Dissimulado, repito, são pessoas que vivem de forma disfarçada. O hipócrita é um dissimulado porque ele vive de forma disfarçada. Ninguém está vendo, então eu estou aqui sozinho mesmo. Sou eu e o meu televisor, sou eu e o meu computador. Não, ou você é, ou você não é. Jesus, ele foi o tempo todo. O tempo todo. Ele não escondeu a sua identidade. Ele se revelou tal qual o Pai queria que ele se revelasse. E ele foi se revelando, e ele se chegou a um tal ponto da revelação que acabou sendo crucificado. Por se revelar. A acusação, ele anda dizendo por aí que ele é filho de Deus. É uma das acusações, porque ele foi se revelando, ele foi mostrando a sua verdadeira identidade. Irmãos, nós somos seguidores de uma pessoa que se chama Jesus Cristo. E o tempo exige que eu faça a minha opção radical por ele. Radical aqui no altar de Deus, mas radical fora do altar de Deus. Fora do altar de Deus. Hoje, quando eu fui lendo esse evangelho, eu fiquei mexidíssimo diante do contexto que nós estamos vivendo. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo. Não tenhais medo deles. Vocês precisam ter medo daquele que pode, além de matar o corpo, mandar vocês para o inferno. Porque a carta aos Hebreus, irmãos, no capítulo 9, vai dizer assim para nós. Hebreus 9. Só para você entender. Lá no versículo 27. E como está determinado que os homens morram uma só vez, e depois vem o julgamento. Olha para o seu irmão que está do seu lado e diga: meu querido irmão, eu quero ser Gabriel para você agora. Eu quero te dar uma boa notícia. Um dia você vai morrer. Olha que boa notícia. Um dia nós iremos morrer. A palavra de Deus diz: e como está determinado que os homens morram uma só vez. Só que depois da morte, vem uma palavrinha que é o que Jesus está falando hoje no Evangelho. Depois vem o julgamento. Vamos morrer, mas depois vem o julgamento.
o que nosso Senhor está dizendo hoje no Evangelho, vou repetir para você, para ficar gravado. Temei aquele que depois de fazer morrer, porque nós vamos morrer, tem o poder de lançar-vos no inferno. Sim, eu vos digo, a este, é Jesus falando aos discípulos, deveis temer. Se você for falar de inferno para o mundo secular que está aí fora, eles vão zombar da sua cara. Eles vão dar risada, vão dar gargalhada, falando inferno. Inferno é o que vivemos aqui. Irmãos, isso aqui não se compara ao que um dia os seres humanos experimentaram. Eu ontem estava lendo Santa Afonso de Ligório e fiquei escandalizado, porque eu achava que o foguinho do purgatório era um foguinho que eu ia aguentar tranquilamente. Mas quando ele comparou o fogo do purgatório como o fogo do inferno, a diferença entre o purgatório e o inferno é que o inferno é eterno, o purgatório é provisório. Mas os dois queimam. Eu falei, eu não quero mais ir para o purgatório não, Jesus é direto para o céu agora. Olha, tomei consciência, eu ainda estava conformado com a boa notícia de poder passar pelo purgatório. Porque eu achava que ia ser um foguinho mais ou menos. Vai ser um fogo que não, dizem que as almas elas padecem, só que com essa expectativa de serem redimidas para a vida eterna. Nós precisamos estar atentos. Olha o que diz, porque haverá um julgamento. Mas olha o que diz o livro do Apocalipse de São João, do capítulo 20, a respeito desta realidade, desta outra realidade. Vi um grande trono, branco, e quem nele estava sentado. O céu e a terra fugiram da sua presença e não se achou mais lugar deles, o lugar deles. Vi também os mortos, aquilo que está dizendo na carta aos Hebreus, está determinado que nós morreremos uma única vez. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Foram abertos livros, e mais um outro livro ainda, o livro da vida. Então, aquilo que diz a carta aos Hebreus 9, foram julgados os mortos. Morre-se uma primeira vez, depois vem o julgamento. De acordo com a sua conduta, conforme está escrito no livro. Se você viveu uma conduta hipócrita, falsificando, falseando, como você quiser, conforme a sua conduta. Por isso que nós não podemos, em hipótese alguma, eu não posso, você não pode. Diga comigo, Senhor, eu renuncio a todo espírito de hipocrisia. Se eu estava sendo hipócrita, eu não quero mais. Eu rejeito, em teu nome, Jesus, a todo espírito de hipocrisia. E aí diz, então foram julgados os mortos de acordo com a sua conduta, conforme o que está escrito nos livros. Padre do céu, eu quero consolar vocês, posso? Sim ou não? Na fé católica nós temos um conforto, um consolo. Na fé católica, o nosso conforto é eu pegar essa minha colinha e trouxesse a colinha aqui. Quando eu confesso, a minha cola, acontece isso com a minha cola. O que eu escrevi, eu já não consigo mais ter o conhecimento porque virou cinza. A minha hipocrisia, ela foi queimada na misericórdia de Deus. Vamos aplaudir a misericórdia que vai queimando. Vai queimando, vai queimando, vai queimando. Chegou uma hora que eu vou ter que colocar aqui no chão, porque eu não consigo mais segurar, senão vai queimar meus dedos. Essa é a graça na fé católica. O hipócrita, ele pode desaparecer com a sua hipocrisia quando ele se arrepende da vida de hipocrisia que ele vivia, dizendo para ele mesmo, eu não quero mais ser hipócrita. Chega de hipocrisia. Hipócrita é aquele que fala aos outros, faz uma pregação belíssima,
a respeito de viver a castidade e depois transa com a namorada. Transa com o namorado. Isso é hipocrisia. É falsificar. Faz uma pregação belíssima, falando de adoração, de Jesus. Só que ele não adora. Ele manda todo mundo adorar. Conduz um cerco de Jericó de uma forma extraordinária e manda as pessoas rezar no cerco de Jericó. Reza, reza, reza. O pessoal falta se acabar de rezar. E o hipócrita não vai uma vez no Santíssimo. Manda todo mundo fazer. Por isso que Jesus fala, olha, cuidado com os hipócritas. Vocês podem fazer o que eles dizem, que rezar é bom. Mas não imitem eles porque eles não rezam. Isso é hipócrita. É o falso. Longe de nós, filhos, longe de nós a hipocrisia. Eu, quando fui me preparando para esta homilia, eu dizia, Jesus, longe do Padre. Longe do Padre. Eu corro isso, corro. Nós, cristãos, e agora eu quero falar aos católicos brasileiros, estamos padecendo porque nós somos hipócritas. Falamos mal, desculpa falar assim, falamos mal dos políticos. Falamos mal dele, mas às vezes fazemos pior do que eles. Isso é hipocrisia. Hipocrisia. Quando a gente, por exemplo, fala mal dos outros e tem a capacidade de furar uma fila. De passar na frente dos outros. Não. Jesus está chamando o Padre e você que está em casa, a uma vida de coerência. Amado, se você não dá conta do recado, seja sincero, eu não dou conta do recado. Mas não seja hipócrita. Não seja. Eu luto, eu tremo com medo da hipocrisia. Tremo. Vou falar os sarados. Domingo a gente encerra uma penitência do refrigerante. O hipócrita que fala para todo mundo não beber e ele bebe escondido. Ninguém está vendo, ele bebe. Isso é hipocrisia. Ele disse publicamente que ele aceitava o desafio de não beber. Ele fez o compromisso de não beber, mas quando ele está sozinho, o segredo é quando você está só, hipócrita. Ninguém está vendo. Um dia eu estava lá em Aracaju, quente de pegar fogo. Eu estava sozinho debaixo do palco. Abri a geladeira que fica lá no camarim. Estava lotada de refrigerante. E o diabo falou na minha cabeça assim, bebe, ninguém está vendo? Eu disse, Jesus, eu não vou beber. O Senhor está vendo. Ninguém está vendo, mas o Senhor está vendo. Entendeu? É essa sinceridade que Deus quer de nós. Por isso, antes de você fazer um desafio pessoal, até um voto, diz a Bíblia, vê se você tem condições de cumpri-lo. Para você não ser hipócrita. Vou fazer uma promessa, Padre. Qual é a promessa? A promessa é ir daqui a Aparecida a pé. Eu não vou fazer, porque eu não vou dar conta do recado. Se você fizer, veja se você tem condições de cumprir, diz a palavra. Para que você não seja mais um hipócrita, que fala e que não coloca em prática o que diz. Por isso que a vida do santo, da santa na fé católica, era uma vida sempre ajustada com Deus. Esses dias eu descobri Santa Afonso de Ligório dizendo que a nossa santidade, a nossa perfeição, ela não consiste na quantidade de terço que eu rezo, na quantidade de missa que eu participo, na quantidade de confissões que eu faço, na quantidade de esmola que eu dou. Santa Afonso de Ligório vai dizer que a nossa santidade, a nossa perfeição consiste em amar verdadeiramente a Deus acima de tudo e acima de todas as coisas como nosso bem supremo. Olha que lindo. Aí está o santo, aí está a santa, que decidiu amá-lo acima de tudo, decidiu amá-lo acima de todas as coisas. A morte e a morada dos mortos entregaram de volta a seus mortos. A morte e a morada dos mortos foram então atirados ao lago do fogo, de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Quem não tinha o nome escrito no livro da vida
foi também atirado no lago de fogo. Amém, Jesus. Quem não tinha um livro escrito, o nome escrito no livro da vida. Quem está escrito no livro da vida? Os que viveram de acordo com uma conduta reta. Irmãos, meu pensamento do Padre Edmilson, eu vejo, desculpa se, mas eu vejo que nós cristãos precisamos hoje falar aos cristãos. Jesus falou aos discípulos, nós queremos falar aos cristãos. Nós cristãos não podemos ir atrás do movimento aí fora. Nós temos uma conduta. Se você ainda é. Está escrito o que aqui nesse livro? Está escrito o quê? Bem alto. Quem está em casa precisa ouvir o nome desse livro. Está aqui. Nós aceitamos seguir livremente. Se você não quer mais, só tira o teu sobrenome de cristão e vira um pagão, que a gente vai entender a sua opção pelo paganismo. Não era o desejo do nosso coração, mas a pessoa optou pelo paganismo, pelas ideias pagãs. Agora, o pagão não queira dizer a nós, cristãos, o que nós temos que fazer ou deixar de fazer. Não, não são eles que ditam a norma de conduta. Quem dita para nós a norma de conduta é a palavra, é a igreja. Pronto! Pronto! Papai cristão, mamãe cristã, tem algum pai cristão ou mãe cristã? Se tiver, diga eu. Quem tem que educar seus filhos é você, papai e mamãe, ouviu? Não é o Estado não, muito menos a escola. Quem dá comida na boca do seu filho é você. Não é a escola, não é o governo. Não é quem pensa diferente. Está nem preocupada com você, quem pensa diferente de você. Nós não podemos nos calar. Chegamos a um tempo que nós precisamos escancarar a nossa voz dizendo nós não concordamos. Porém, não sejamos hipócritas. Se nós não concordamos, não concordamos. E vamos viver de acordo com a nossa não concordância. Porque às vezes, repito, a gente discorda, mas vive de forma disfarçada. Dissimulada. Não, chega. Ou somos ou não somos. Olha, esses dias eu escutei uma frasezinha assim. Eu acho tão estranho quando eu escuto isso. Vocês, negócio de jovens sarados, são muito radicais. Aí a pessoa perguntou para a outra que estava falando. Mas por que vocês nos acham radicais? Aí a outra pessoa disse assim, católica. Porque vocês são muito rigorosos com relação a essa questão, por exemplo, de castidade. Não é assim também. Aí eu disse para essa pessoa que estava partilhando comigo, eu falei, filha, questão de castidade não é questão de jovem sarado, não. Questão de castidade é questão de igreja católica apostólica romana. Quem nos propõe castidade não é jovens sarados. Quem propõe castidade para os seus fiéis é a igreja católica apostólica romana. Nós só queremos viver o que a igreja está pedindo de nós. Olha que hipocrisia da outra pessoa. Achando que isso é uma moda dos jovens sarados, uma novidade que nós estamos trazendo para a igreja católica. Viver castidade. Não, isso é um princípio de doutrina. Doutrina católica. Como, por exemplo, aborto. Não é questão de o jovem sarado não pratica aborto. Não é questão de nós queremos ou não queremos praticar aborto. É questão de doutrina católica. E como católico cristão, nós queremos viver coerente. Quando a gente não quer viver de forma coerente, a gente se torna incoerente. E incoerente, no fundo, ele se torna um hipócrita. Hoje, Jesus esbagaçou com o meu coração quando eu fui lendo esse evangelho. Se preocupa não. Não queira aplauso do mundo aí fora, não queira nome, não queira glamour do mundo. Não. O Senhor nos ama do jeitinho que nós temos vivido. Nós valemos mais do que os pardais para Ele. Somos importantes para Deus.
mas agrademos ao coração dele. Padre, eu não faço hoje, não porque eu não quero, também porque eu não quero. Eu não faço hoje, Padre, porque eu decidi viver com coerência a minha religião. Pronto. Não é lindo isso? Decidi viver com coerência a minha fé. É isso. Diga São Miguel Arcanjo, São Rafael Arcanjo, São Gabriel Arcanjo, ajude-nos nesse tempo de batalha, nesse tempo de guerra. Não nos deixe só. Não nos deixe só. Pega na mão do seu irmão, diga para ele, levanta comigo. Fala para ele, levanta comigo. Anda, fica de pé, puxa ele. Isso. Levanta a mão dele, vai, guerreiro. Vamos combater um pouquinho na oração. Amém? Vamos combater um pouquinho. O tempo é difícil. Eu não vejo, olha, eu estava rezando hoje, o Senhor dizia, vocês não podem provocar mais conflito, mais guerra. Vocês querem guerrear contra eles? O Senhor dizia ao meu coração, façam guerra no silêncio, só desligando o botão. Só desliga. Você não precisa falar mais nada, só desligou. Caiu a audiência, eles vão perceber que eles estão falando besteira. Que eles estão incitando as pessoas a viver uma vida errada. Nós não é que nós queremos ser um grupo de moralistas, não, irmãos. Nós só queremos agradar a Deus. O que desagrada não corresponde, só isso. Fecha seus olhos, escuta a Ana Lúcia cantando, depois você canta no segundo momento, pelo menos o refrão, vai, escuta. Por intercessão da Virgem Maria, por intercessão do Arcanjo São Miguel, por intercessão de toda a milícia celeste, que fujam de sua face os que o odeiam. Cante, vai. Levanta-se, Deus. Solta a tua voz, grita para ele, igreja. Levanta-se, Deus. Pensa no que temos vivido e clama. Se dispersam seus inimigos, se dispersam seus inimigos. Levanta-se, Deus, levanta-se, levanta-se, Deus. Se dispersam seus inimigos, se dispersam seus inimigos. Com os seus olhos fechados, eu queria que nós, Igreja Católica, você que está em casa nos acompanhando, com sinceridade, pedíssemos a Jesus agora, ao Pai das Misericórdias, perdão por todas as vezes que nós fomos hipócritas. Um dia eu já fui hipócrita, um dia também você já foi hipócrita, lembra? Peça a Deus agora a graça dele te perdoar. Te perdoar por essa fragilidade, por essa fraqueza. Você vivia dizendo que você era discípulo dele, vivendo de forma contrária, totalmente contrária. Ia para a igreja, dava uma de bonitinho, de bonitinha, sentava no primeiro banco, saía da igreja, era o primeiro a fazer coisa errada. Escandalizava os outros, porque a hipocrisia também gera escândalo nos outros. As pessoas ficam escandalizadas com os hipócritas, porque eles falam, mas não vivem. Isso gera um mal-estar, Senhor, nós queremos pedir perdão pelas vezes que fomos hipócritas. Como jovens, aqui particularmente os jovens sarados, fomos hipócritas. Mentimos para nós mesmos, Jesus. Nós não queremos mais. Nós queremos viver uma vida de coerência, uma vida de retidão, uma vida que agrade o teu coração, uma vida que corresponda com a tua vontade, Deus. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa decisão, Senhor, diante da tua presença.
uma vida reta, uma vida reta. Nós clamamos agora por esta graça do alto. Porque tudo que há Essa dentro de mim precisa ser mudado, Senhor. precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. precisa mais de ti. Solta a voz, implora a Ele. Porque tudo que há dentro de mim Precisa ser mudado. precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa de quem? precisa mais de Renova-me, Senhor Jesus. Eu não quero ser igual, vai. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração. Põe em mim teu coração. Levanta o braço, seu irmão, bem alto. Porque tudo que há Porque tudo que há dentro toda hipocrisia cai por terra agora em nome de Jesus. precisa ser mudado, Senhor. Porque tudo que há dentro do meu coração Precisa mais de ti. precisa mais de ti. Enquanto a Luciana vai cantando porque tudo que há. Tudo Isso, pode ir cantando, Ana Lúcia. dentro Você vai orando baixinho, vai. Você pode cantar com força, Ana Lúcia. Vocês oram. Quem desejar orar no Espírito, ora. Mas ora. Deixa o Espírito orar. Deixa Deus, deixa Jesus falar o teu coração. precisa mais de ti. Ora com força, irmão. Porque tudo que há Solta a sua voz na oração. dentro de mim É o que nós pedimos, Jesus, hoje nessa Eucaristia. A precisa graça de ser sermos assistidos pelos arcanjos Gabriel, Rafael, que Ele nos conduzam, como conduziu Tobias, como conduziu Sara. Sejamos conduzidos também pelo arcanjo Rafael, protegidos pelo arcanjo Miguel, assistidos pelo arcanjo Gabriel, em nosso auxílio, em nosso auxílio. Sibiri mandala la rabasu, Sibiri mandala la rabasu, mandala la barama. Porque tudo que há dentro do meu coração precisa mais de ti. Ainda de pé, solta a mão da pessoa que está segurando a sua mão. Estenda suas mãos assim para o altar. Faça esse gesto. Nesse ofertório, coloque aqui no altar de Deus a sua família. Fala o nome do seu pai, da sua mãe, dos seus irmãos. Fala o nome de um por um deles. Sobrinho, se você já tem sobrinho, sobrinha, coloque eles aqui no altar do sacrifício. Falando o nome. Cunhado, cunhada, genro, nora, sogro, sogra, noivo, namorado, namorada. Coloquem todos eles aqui no altar de Deus. Diga comigo, Senhor, Senhor,
Eu quero esconder a minha família Eu quero esconder a minha família debaixo do teu altar, debaixo do teu altar, para que Satanás para que Satanás não toque nos meus amados. não toque nos meus amados. Que assim seja, Senhor. Que assim seja, Senhor. Amém. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.